Olá, Capricórnio! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que muito bem. Aqui quem fala é Patrícia do canal Bem Tarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou estar realizando a sua previsão para Sol, o Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Lembrando também que é uma leitura atemporal e intuitiva. Portanto, pegue somente o que for para você, o que não for, por favor, solte. As previsões referentes ao mês de setembro já estão aqui no canal. Vou deixar o card dela aqui em cima para vocês. Não se esqueçam de dar uma olhada. Dito isso, boa sorte. Vamos lá, né? Pessoal, as leituras também podem sim, essas atemporais que eu faço, elas podem estar espelhadas, tá? Eu posso estar falando diretamente com você, de Capricórnio, ou eu posso estar falando da outra energia para você, tá? Se você está lidando com alguém de Capricórnio, essa leitura pode sim servir para você também. Ok, meus amores? Vamos lá, né? Capricórnio. Ui, bati aqui, gente. Vamos ver o que temos, né? Estou utilizando o Rider-Waite. Uma carta para Capricórnio. Muito obrigado, tarô. 9 de ouros, energia de vocês. Carta da independência. O que mais? Mais uma. Virou aqui na minha mão. O carro, energia de câncer. Uma carta que me remete a triunfo, a movimento. Pode representar algum tipo de viagem por terra também, tá? O que mais para Capricórnio? O mago, energia de gêmeos. Uma carta que me remete à manifestação. Mais uma. Capricórnio. Mais uma, por favor. Aqui a gente tem os signos fixos. Escorpião, Aquário, Leão e Touro. É uma carta também que representa viagens por terra ou ar, ok? Tá muito forte essa questão de algum tipo de associação à distância, algo longe. Mas é uma questão que envolve um tipo de viagem aqui. A Lua, energia novamente de câncer. Ou vocês têm forte no mapa ou estão lidando com alguém de câncer. Cuidado com viagens à noite, tá, pessoal? Por terra. Só um alerta, nada muito preocupante, não. Mas tem o oculto aqui. O que mais? Em cima do carro e o mago. 9 de copas. É um desejo. Muitos aqui querem realizar um desejo que envolve uma viagem. Se for viajar, por favor, não vá à noite, tá? A gente tem a carta do mundo. O que mais? Capricórnio. Valete de espadas. Uma comunicação retida. Tem alguém segurando algum tipo de informação. Ou são vocês que podem estar ocultando esse planejamento dessa viagem. O Valete de Espadas também me remete a uma mente bastante ativa em questões de planejar coisas. Mais uma. 9 de paus. Pensativos, achando que não vão conseguir. 9 de paus é aquela energia que você está quase lá, está quase concretizando algo, concretizando um desejo, de seja qual for a natureza dele. E vocês estão defendendo isso com unhas e dentes. O que mais?
O Ás de Paus é o início. Junto com o Mago da 2, que é a carta do planejamento, que me remete novamente a essa questão da viagem envolvida. O mundo está fazendo aqui para Capricórnio? 2 cartas. A temperança, energia de Sagitário, e a gente tem uma rainha de paus, energia de Áries, Leão ou Sagitário, mas a gente tem forte aqui Sagitário. Que me remete a essa questão do movimento, de dar vida ao que você está manifestando, ao que você está desejando. O que mais? Obrigada aqui. 10 de espadas. Fim de um período difícil. Sabe o que eu peguei aqui, Capricórnio? Tem algum tipo de finalização e transição. Eu sinto que tem algum capricorniano ou capricorniana que vão mudar de país, de cidade, da sua origem para um outro local totalmente estranho, distante. Vocês não conhecem ainda. O que mais? Mudança até de país, né? Mudança bem radical. O sol iluminando o caminho de vocês aqui. 3 de ouros, uma carta que me remete a planejamento, associações em grupos, mas ela está em cima do valete de espadas, que é justamente essa comunicação, de comunicar essa transição, de comunicar esse translado. Alguém não vai ficar muito satisfeito com essa tua mudança, não. Ou um grupo de pessoas, alguém ao seu redor, né? De repente, por causa dessa partida, vai precisar se afastar, ficar longe. O que mais? Quatro de paus. Em cima do 9 de paus. É a carta dos contratos, das associações, das bases sólidas. A carta do casamento também. É o que vocês estão buscando, algum tipo de estabilidade. E o 4 representa o imperador. 4 no fundo do deck, 4 de ouros, invertido, desapegando de alguma associação. Capricórnio, esse translado que vocês vão fazer, essa mudança, envolve algum tipo de rompimento que tem a ver com bases sólidas, com associações com outras pessoas, pode ser a família, por exemplo, pode ser um parceiro amoroso que vocês vão ter que desapegar, ficar longe, soltar, para vocês irem em busca dessa nova jornada aqui que vocês estão desejando com o mundo, tá? Algo terá que ficar para trás. Depois do 4, a gente tem... Tava assim, né? Desculpa. 4, a carta do apego. A gente tem o 10 de copas, que é a carta da família. Justamente me remete a essa questão de deixar algo para trás, se distanciar dos parentes, dos amigos, dos familiares, para realizar um desejo teu antigo. E eu sinto que é algo muito pessoal. Isso que você está
está indo realizar. Está planejando como fazer, inclusive como contar até outras pessoas que você vai realizar esse teu desejo. Mais uma. A leitura vai ficar curta, ô Capricórnio. É bem em cima a força. Energia de leão, tendo coragem. Caiu em cima do valete de espadas. Lembra que eu mencionei a questão da comunicação? Como eu vou comunicar isso? Como que eu vou informar isso a um grupo, a uma pessoa específica ou a mais pessoas? Que vocês pretendem fazer, ok? O que mais? Capricórnio. Quatro de ouros, eu tinha mencionado ela, e o rei de copas. Em cima da força, os dois. Os dois caíram em cima da força, que me remete à questão de ter coragem para abrir mão de questões afetivas que te impedem de realizar um sonho, um desejo, um projeto, seja ele de qual natureza for, tá? Então aqui, Tarô vem dizendo especificamente para vocês serem corajosos, sem precisar usar força, obviamente, de deixar para trás uma situação emocional. O que está pegando aqui é essa questão emocional. Envolve outras pessoas aqui, família, amigos, um parceiro amoroso. É isso. E partir para uma nova aventura. Cavaleiro de espadas aqui. O cavaleiro da ação. Partir para uma nova aventura. Em busca do meu sonho, a estrela. Em busca do meu sonho, do que eu quero para minha vida. A roda da fortuna, girando a favor de vocês, gente. Tá tudo aqui, ó, no fundo do deck são as cartas ocultas, né? Rei de espadas, vocês agindo com lógica. Roda da fortuna remete novamente a essa questão da viagem, de se movimentar. Ok, Capricórnio? Eu vou ler uma mensagem com gotas de esperança do Lorival Lopes. Capricórnio, o que Capricórnio precisa saber? Uma mensagem. O 9, ok? Diz assim: você já observou que na tristeza o tempo demora a passar? Mas na alegria ocorre depressa. O tempo flui da mesma maneira nas duas situações. É você que o sente de um jeito ou de outro. Na tristeza, você sofre e se preocupa com ela. Preocupação demanda esforço. Esforço requer atenção. Na atenção, detém-se a observar o tempo. Daí sentir que ele não passa. Na alegria, não há preocupação, nem esforço ou atenção para o tempo. Com alegria, os seus dias são mais rápidos e felizes. De repente, uma mensagem para alguém específico que precisava ouvir. Capricórnio, é isso que eu tenho para vocês. Se nada ressoar, por favor, solte, tá bom? E até semana que vem a gente retorna com as nossas previsões atemporais, como sempre. Um beijo e